ICE anuncia a prisão de brasileiro que entrou ilegalmente no país 2 vezes para fugir de condenação. Consulado de Boston esclarece dúvidas e orienta brasileiros sobre ações do ICE. Brasil está entre os países que mais serão impactados por tarifa de Trump sobre aço e alumínio. Brasileiro desenvolve ferramenta de inteligência artificial que detecta e previne ataque de hackers. E prévia da Expo Brasil sacudiu Orlando, na Flórida, neste final de semana. A 5ª edição do Expo Brasil promete recorde de público e de expositores este ano. A expectativa é receber mais de 4.000 visitantes e reunir cerca de 150 empresas. Olá, boa noite. Boa noite. Mais um brasileiro foi preso durante uma operação da Polícia de Imigração em Boston. O homem estava aqui no país tentando se esconder da Justiça do Brasil após ser condenado por um crime no nosso país. Essa é a foto divulgada pelos agentes do ICE do momento da prisão do brasileiro. Ele foi encontrado em Everett, no estado de Massachusetts. As autoridades não revelaram a identidade dele, só disseram que se trata de um homem de 38 anos. A diretora interina do Escritório de Remoção de Imigração do ICE em Boston, Patricia Hyde, revelou que o brasileiro entrou aqui nos Estados Unidos de forma ilegal 2 vezes. A primeira em 2020, no meio da pandemia. Ele cruzou a fronteira com o México e se entregou à polícia. Mas 1 mês depois, um juiz de imigração ordenou que ele fosse devolvido ao México. Cerca de 6 meses depois, ele fez a travessia mais uma vez, e outro juiz permitiu que ele aguardasse o processo de asilo em solo norte-americano. Foi só em 2024 que as autoridades do Brasil emitiram um mandado de prisão para o fugitivo por assalto à mão armada. Foi então que os agentes do ICE começaram a caça ao brasileiro. Agora ele segue sob custódia e aguarda a data para deportação. No desembarque no Brasil, será entregue à Polícia Federal e deve ir direto para a penitenciária, onde cumprirá a pena de até 16 anos de prisão. O Consulado-Geral do Brasil em Boston, em Massachusetts, soltou um novo comunicado à comunidade brasileira sobre a Polícia de Imigração. O vídeo gravado pela doutora Hannah Crispin, que é advogada e consultora da sede diplomática, esclarece dúvidas e dá orientações importantes. A especialista diz que se algum brasileiro for parado pelo ICE, deve apresentar um documento de identificação válido, seja passaporte, driver license ou outro documento. Ela destaca também que o imigrante tem o direito de ficar em silêncio e não responder a perguntas dos agentes. E ainda tem também o direito de ligar para um advogado ou um parente. A doutora Hannah diz que, acima de tudo, o imigrante não deve assinar nenhum documento até o advogado chegar. Ela fala ainda sobre a possibilidade do ICE bater na sua porta e sobre como proceder com filhos nascidos aqui nos Estados Unidos. Vamos ouvir. Você não precisa abrir a porta para agentes de imigração, a não ser que eles apresentem um mandado de busca assinado por um juiz. É importante que você registre no Consulado do Brasil o nascimento de seus filhos menores, não importa a idade deles. Esta é a garantia de que seus filhos possuam a nacionalidade brasileira e possam retornar ao Brasil sem maiores empecilhos. Ainda sobre as crianças, é sempre importante ter em mãos a autorização para a viagem de menores dada a cada um dos pais ou a um responsável legal. Cabe à família brasileira, ao pai e à mãe, avaliar a conveniência de se fazer um planejamento familiar migratório, prevendo eventual autorização de guarda dos filhos a parentes ou responsáveis de sua confiança. Em Massachusetts, existem autorizações específicas que podem ser assinadas pelos pais, dando poderes temporários a pessoas de confiança. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aumentou a pressão contra as cidades santuário. O órgão abriu os primeiros processos contra regiões que possuem políticas que protegem os imigrantes indocumentados.
A nova procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, ordenou a identificação dos governos estaduais e municipais que estão impedindo a ação de fiscalização da imigração e ordenou o início dos processos legais. A cidade de Chicago e o estado de Illinois foram os primeiros alvos. A queixa aponta o prefeito Brandon Johnson e o governador J.B. Pritzker como os responsáveis por obstruir os esforços do ICE na campanha de repressão à imigração ordenada pelo presidente Trump. Diz ainda que os dois políticos são responsáveis pela libertação de inúmeros criminosos nessas regiões que ameaçam a vida dos cidadãos do país. O processo contesta especificamente as leis que foram aprovadas em 2017 que impedem a polícia local de cooperar com as autoridades federais de imigração. Os governos municipal e estadual de Illinois emitiram comunicados que vão continuar seguindo as leis locais e defendendo os imigrantes. O governo Trump agora está ameaçando cortar fundos federais a essas regiões. Uma nova pesquisa de opinião mostra que a população dos Estados Unidos está aprovando o começo da gestão Trump. Os dados da rede CBS News, que realizou o levantamento, mostram que o republicano tem neste momento aprovação de 53% da população. Com isso, o percentual de desaprovação é de 47%. A pesquisa também aponta que 59% dos entrevistados aprovam a política de deportação de imigrantes ilegais. Já em relação à condução do conflito entre Israel e Hamas, a aprovação da conduta de Trump também é aprovada pela maioria. O combate à inflação, uma das bandeiras da campanha do republicano, também foi uma das questões abordadas na pesquisa, com um resultado negativo para a gestão Trump. Hoje, 66% da população não acredita que ele está fazendo o suficiente para reduzir os preços no país. A seguir, Brasil está entre os países que mais serão impactados pelas tarifas de Trump sobre o aço e o alumínio. E a gente fala sobre o atraso de 5 horas de um avião após passageiro renomear o Wi-Fi para "tem uma bomba no voo". Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. O presidente Donald Trump anunciou aumento de 25% nas tarifas de importação de aço e alumínio. A medida deve afetar vários países parceiros, incluindo o Brasil, que é o segundo maior exportador desses produtos para o mercado norte-americano. Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. What about aluminum, sir? Aluminum too. A declaração de Trump sobre os aumentos nas tarifas de importação foi feita no domingo dentro do avião presidencial Air Force One. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para o país e vai ser um dos principais afetados por essa medida. Depois do petróleo, o ferro e o aço são os itens mais enviados do Brasil para o território norte-americano. O Itamaraty ainda não se manifestou. A ordem é esperar para ver o impacto e quais alternativas ou acordos vão ser colocados na mesa. A reação do setor brasileiro tem como base as últimas medidas adotadas por Trump contra o México e o Canadá. Logo depois de impor as tarifas extras, os Estados Unidos recuaram e congelaram as taxas em troca de acordos paralelos. Se isso não acontecer com o Brasil, vale lembrar que na semana passada, o presidente Lula havia dito que iria adotar medidas de reciprocidade, ou seja, taxar também os produtos americanos que entram no nosso país. Se os Estados Unidos vai continuar precisando de aço e se a sua planta industrial interna não é capaz de um dia para o outro começar a produzir mais aço, esse aço vai precisar continuar sendo importado. E por ele continuar sendo importado e por todas as fontes e origens estarem sendo tributadas, tanto o Brasil quanto o Canadá e o México, que são outros dois grandes exportadores de aço para os Estados Unidos, vão receber a mesma taxação. Então é importante aguardar e entender de fato se essa imposição dessa tarifa vai ser mantida e os impactos que ela realmente vai gerar.
Uma brincadeira de mau gosto atrasou a decolagem de um avião em 5 horas em Austin, no Texas. É que um passageiro assustado chamou a tripulação depois de ver que um dos nomes do Wi-Fi da aeronave estava com os dizeres "tem uma bomba no avião". Claro que houve pânico, a polícia foi chamada e todos a bordo foram revistados, incluindo cada bagagem. Depois de um bom tempo de revista, que contou até com cães farejadores, a aeronave foi liberada para seguir até o destino final, Charlotte, na Carolina do Norte. O caso aconteceu na semana passada, mas só agora foi divulgado porque, segundo as autoridades, eles estão próximos de prender o responsável pela mudança no nome do Wi-Fi no avião da American Airlines. Agora a gente muda de assunto, fala do Oriente Médio, porque tem tensão e incerteza na continuação do frágil acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. O grupo terrorista acusa Israel de violar o tratado e quer adiar a libertação dos próximos reféns. Matias Brotero tem os detalhes. O ministro israelense da Defesa classificou o anúncio do grupo terrorista Hamas de adiar a libertação dos reféns em Gaza como uma violação total do acordo de cessar-fogo. Israel Katz pediu para que o exército se prepare para todos os cenários na faixa de Gaza. A justificativa do Hamas para o adiamento foi que Israel teria descumprido com os compromissos. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que todas as famílias dos reféns foram informadas hoje à tarde sobre a posição do Hamas. O Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos pediu que os países mediadores ajudem a estabelecer e aplicar o acordo existente. Até agora, 16 dos 33 reféns previstos para serem libertados na primeira etapa do cessar-fogo voltaram a Israel. Outros 5 tailandeses também foram libertados. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. No próximo bloco, brasileiro desenvolve ferramenta de inteligência artificial que detecta e previne ataque hacker. E atenção, casos de gripe comum e de gripe aviária aumentam no país e preocupam as autoridades. Com o aumento do uso da inteligência artificial na medicina, sistemas de análise de imagens médicas têm se tornado alvos de ataques cibernéticos, comprometendo diagnósticos e colocando em risco a saúde dos pacientes. De olho nesse problema, um brasileiro virou destaque internacional ao desenvolver uma ferramenta que pode prevenir esse tipo de violação. Na semana que vem, ele vai apresentar essa novidade em uma convenção na Califórnia. Na medicina moderna, nem todo ataque pode ser combatido com antibióticos e remédios. Alguns precisam de códigos e algoritmos. E, felizmente, alguns deles estão sendo escritos por um doutorando brasileiro. Erickson Aguiar é quem está por trás do Radar Mix, uma espécie de filtro que garante a integridade de exames usados por médicos ou por inteligências artificiais. Eu propus o Radar Mix, que a ideia dele é ser um filtro ali no meio, onde o modelo de inteligência artificial ali, um modelo Deep Learning, por exemplo, é treinado e para classificar, seja para ajudar, para auxiliar o médico na tomada de decisão depois. Basicamente, para isso que serve o sistema. O Radar Mix vai estar ali no meio do caminho para que essas imagens, quando estão enviadas para o modelo, para o treinamento ou para a predição, elas não sejam envenenadas, porque pode acontecer isso. Essa imagem pode ser envenenada, seja com ruído, seja com uma colagem ali dentro da imagem, que às vezes é invisível, o médico não consegue ver, ou qualquer outro profissional não consegue ver. E quando eu passo para esse modelo acaba, no final das contas, mais atrapalhando do que ajudando, porque ele foi atacado, ele foi invalidado. Então, para que isso não aconteça, o Radar Mix está ali no meio do caminho para servir como um filtro para não deixar essas imagens maliciosas, essas imagens ruidosas, chegar no final ali para o modelo ser treinado, para tentar impedir isso. Resultado de uma pesquisa que começou em 2021, o Radar Mix ainda é um protótipo, mas a ideia é que ele avance a ponto de ter uma interface que permita o seu uso por médicos e centros de saúde. O pessoal leigo não pensa nisso, mas para quê? Quem que vai atacar um sistema médico? É um sistema de saúde, quem que vai atacar? Então, tem gente que ataca, até por isso que alguns hospitais já estão focando em ter, por exemplo, só a galera de segurança dentro do hospital ali, junto com o pessoal de TI que vai fazer a implementação, todo mundo junto trabalhando, porque hospitais sofrem ataques, não só em modelos de machine learning, mas no geral, para tentar coletar dados e por aí vai. Eu acho que isso é bem importante o público leigo saber disso. Apesar de ainda estar numa fase embrionária, o Radar Mix foi muito bem recebida pela comunidade científica.
Erickson, que está nos Estados Unidos para avançar com suas pesquisas, comemora os bons resultados, mas lembra que esse é apenas um pequeno passo de uma jornada sem fim. Quando eu proponho um método de defesa, esse método de defesa ele é específico, ele não vai funcionar para tudo. Não tem método de defesa mágico ali que vai funcionar para todo mundo. Então, por mais que eu propus o Radar Mix, vi que tem uns resultados interessantes, ele tem limitações, como qualquer outro método possível na literatura. Então, acho que é sempre bom frisar isso. Mas já é um passinho ali para a gente tentar resolver N problemas que tem dentro da área médica. Agora, um alerta de saúde para esse inverno. Os Estados Unidos atingiram o maior número de casos de gripe em 15 anos. Segundo o CDC, nessa temporada de inverno já foram constatados pelo menos 24 milhões de casos. Por ano, os Estados Unidos registram uma média de 34 mil mortes por gripe comum. E, segundo os especialistas, ver um número cada vez mais crescente de casos da doença faz aumentar também o de óbitos. Por isso, os dados atuais são tão alarmantes. O CDC divulgou que na temporada de inverno deste ano já foram registrados 24 milhões de casos de gripe, com 310 mil hospitalizações e 13 mil mortes. São os maiores números da doença nos Estados Unidos em 15 anos. A agência informou ainda que o relatório semanal de monitoramento de influenza segue subindo em todo o país. Hoje, 7,8% das visitas de pacientes a ambulatórios são relacionadas à gripe. Outra preocupação das autoridades é com a gripe aviária, que vem se espalhando aqui pelo país, assustando autoridades e a população. Em Nova York, a morte de animais em 2 zoológicos fez a cidade anunciar o fechamento temporário de mercados de aves vivas. O objetivo é evitar a propagação do vírus. A Carolina Camargo tem mais informações. A notícia da morte de aves nos zoológicos do Queens e do Bronx surpreendeu os moradores e preocupou as autoridades em meio ao surto de gripe aviária que vem se espalhando pelos Estados Unidos. Para limitar a possível propagação do vírus na região, a governadora Kathy Hochul ordenou o fechamento temporário de mercados de aves vivas na cidade de Nova York e em vários condados vizinhos. We're issuing a notice and order to temporarily shut down all live bird markets in New York City, as well as in Westchester, Nassau and Suffolk counties. A ideia, segundo ela, é fazer um rastreamento para descobrir e separar animais possivelmente contaminados e assim evitar riscos de transmissão. Cada mercado não infectado deve passar por limpeza, desinfecção e permanecer fechado por pelo menos 5 dias. Só depois disso será inspecionado e reaberto para o público. A maioria dos moradores apoiou a medida que visa a saúde e a segurança em primeiro lugar e afirmaram que vão seguir as regras. We just gotta abide by the rules. If it need to be closed, it need to be closed. Desde 2022, a gripe aviária já infectou mais de 156 milhões de aves. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças começou a registrar infecções em gado leiteiro no ano passado. Em todo o país, mais de 66 pessoas contraíram o vírus. Apesar disso, o CDC voltou a divulgar que ainda não existe registro de transmissão entre humanos. O controle é feito basicamente com a erradicação de lotes de aves contaminadas, minimizando-se a disseminação da doença. Globalmente falando, é significativa a morte de aves silvestres e domésticas em países da Ásia, África e Europa desde 2020. A grande preocupação é a associação desse vírus com contaminação em mamíferos. Recentemente, uma nova cepa foi citada, pela literatura, foi citada pela ciência, e o que pode ser feito para minimizar esses riscos é a questão de evitar contato com aves silvestres. Questão de biossegurança, se puder colocar uma cerca, puder colocar uma grade para que os animais domésticos não tenham contato com animais silvestres. Está sempre fazendo a limpeza do ambiente onde o animal doméstico permanece. A questão de higiene rigorosa, humanos que frequentam ambientes onde há a presença de aves e ou animais silvestres. Depois do intervalo, Fernanda Torres é homenageada no Festival de Cinema de Santa Bárbara, na Califórnia. E tem todos os detalhes da prévia da Expo Brasil, que rolou neste final de semana em Orlando, aqui na Flórida. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já.
Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. O final de semana foi de frio intenso, com a passagem de uma poderosa tempestade de inverno que levou muita neve, chuva e ventania para partes do centro, oeste e nordeste do país. Mas é bom se preparar, porque esse clima de inverno ainda não acabou, porque tem mais nevasca a caminho chegando nesta semana. Cerca de 200 milhões de moradores do país estão em alerta em 40 estados. A tempestade causada por baixa pressão no fim de semana trouxe neve, chuva congelante e gelo para o meio do Atlântico e o Nordeste. Em Boston, Massachusetts, a neve começou a cair ainda na madrugada de sábado, deixando a paisagem branca. Na manhã de domingo, carros e ruas amanheceram com um manto branco. Eu estava na Flórida tentando evitar tudo isso, mas não consegui. Estamos na Nova Inglaterra e viver em Massachusetts é isso, faz parte do processo. Então, aqui estamos, disse este morador. Em muitas regiões do estado, o domingo de manhã não foi de descanso, não. Foi assim, de muito trabalho. Esse mau tempo criou condições perigosas, paralisou estradas e rodovias na Nova Inglaterra e afetou também Nova York. Em algumas áreas, caiu mais de 8 polegadas de neve. Tivemos um ponto no norte do estado de Nova York que atingiu 14 polegadas de neve, disse a meteorologista da rede CNN. That topped out at 14 inches of snow. Nos aeroportos, segundo o site FlyAware, os atrasos afetaram 3.245 voos domésticos e centenas de casas tiveram queda de energia. Mas o clima de inverno ainda não acabou. Segundo os meteorologistas, outra série de tempestades trazendo neve, granizo e chuva congelante já está atingindo o país. Mais de 200 milhões de pessoas estão em alerta em pelo menos 40 estados. O primeiro sistema congelante começou hoje no centro-oeste e está seguindo rumo ao nordeste do país. O segundo sistema vai começar na quarta e deve seguir uma rota mais ao norte, levando o mau tempo do Colorado ao Maine. Já a terceira tempestade pode trazer clima severo de costa a costa. São esperadas nevascas, chuva, granizo, ventania até o próximo final de semana. E dessa reportagem da Giovana, a gente vai direto para o telão ver as temperaturas previstas para amanhã. Olha, em Boston, mínima de 21, neve na previsão para Nova York e para Washington. Em Norfolk também cai um pouquinho de neve misturado com chuva. Em Atlanta, pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, mínima de 44. Na Flórida, a previsão é de sol entre nuvens, com máxima chegando a 80 no estado. Em Houston, tem previsão de temporal. Em Brownsville, a gente tem tempo encoberto, mas em San Antônio chove o dia inteiro com mínima de 58, máxima de 71. El Paso, sol entre nuvens, máxima de 73 graus nessa região. Albuquerque, o mesmo cenário, mas a máxima lá é de 61 graus, mínima de 31. Phoenix, a máxima é de 71, sol entre nuvens, o mesmo cenário a gente tem em Los Angeles. Las Vegas, o sol vai brilhar o dia inteiro aí com máxima de 65. São Francisco, tempo tímido, sol entre nuvens também, mínima de 44, máxima de 53. E agora é hora de falar sobre arte, porque a Fernanda Torres foi homenageada no Festival de Cinema de Santa Bárbara, na Califórnia. A atriz brasileira recebeu o prêmio Virtuoso ao lado de outros atores que também concorrem ao Oscar. A honraria reconhece atores cujas performances notáveis em filmes recentes os destacaram na indústria cinematográfica. No tapete vermelho do festival, a estrela de Ainda Estou Aqui conversou com outras celebridades, deu entrevistas e voltou a dizer o quanto é maravilhoso ver a produção 100% brasileira em português ganhando tanto destaque em Hollywood. Lembrando que o longa concorre ao Oscar em 3 categorias: melhor filme internacional e com Fernanda como melhor atriz. O Oscar acontece no dia 2 de março. Gente, anota aí. E neste final de semana, rolou em Orlando, aqui na Flórida, uma prévia de uma das maiores exposições brasileiras do país. A Expo Brasil, que neste ano vai acontecer em abril. A Carla Marinho traz pra gente todos os detalhes desse evento que sempre reúne a comunidade e impulsiona os negócios. O esquenta do Expo Brasil 2025 aconteceu no estádio do Orlando City, na Flórida.
Patrocinadores e expositores tiveram a chance de se conectar antes do evento, que já se consolidou como uma das maiores e mais importantes feiras de negócios para o público brasileiro nos Estados Unidos. Pessoas da comunidade que ajudam a representar a força que é o brasileiro aqui nos Estados Unidos. E é muito lindo a participação de toda a nossa comunidade brasileira envolvida no evento, então é muita alegria que a gente encontra ali, a gente faz muitas conexões. Além de muito network, os empresários brasileiros participaram de um bate-papo sobre estratégia de vendas e gestão empresarial com o palestrante José Paulo. Este ano, a Feira do Empreendedor Brasileiro nos Estados Unidos ganhou uma parceria robusta. A Record Américas, TV oficial do evento, vai levar um estande interativo para receber os visitantes. A participação da Record Américas na Expo Brasil 2025 será fundamental para promover uma ligação entre as empresas brasileiras, sobretudo aquelas de pequenas e médio porte, ao mercado norte-americano. Também oferecer soluções de comunicação para potencializar e maximizar esses negócios, fazendo com que essas empresas consigam ter um melhor posicionamento nesse mercado do exterior. Além disso, nós somos a emissora patrocinadora da Expo Brasil, a emissora do brasileiro que fala a língua do brasileiro com programação própria aqui nos Estados Unidos. Venha visitar o nosso estande. O Consulado-Geral do Brasil em Orlando também já confirmou presença no evento. O consulado também estará presente nessa edição, como esteve na edição passada, com um stand, dessa vez ainda maior, para poder prestar informações, tirar dúvidas e fornecer alguns serviços básicos para o brasileiro. A quinta edição do Expo Brasil promete recorde de público e de expositores este ano. A expectativa é receber mais de 4.000 visitantes e reunir cerca de 150 empresas, oferecendo um ambiente propício para fechamento de negócios, parcerias e visibilidade no mercado. E cada vez mais criar laços com os nossos co-irmãos aqui da nossa pátria, para que a gente possa estabelecer novos negócios e crescimento sustentável. Empresas corretas e que podem fazer negócio com outros brasileiros aqui nos Estados Unidos. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, nada menos do que isso. A Expo Brasil acontece nos dias 12 e 13 de abril no Osceola Heritage Park, na cidade de Kissimmee, Flórida. Acho que é importante a gente sempre entregar mais do que a gente promete. Muito importante você que é empresário aqui na nossa região, de apoiar os eventos da nossa região, de estar participando da nossa comunidade, que é uma comunidade muito forte, uma comunidade muito boa, e a gente só tem a crescer nesse país das oportunidades. É isso aí, vamos crescer juntos. Yay! E o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Thank you.